Fala galera, beleza? Hoje o nosso tema é Teorema Trabalho-Energia, show? Bom, vamos começar falando do seguinte, das energias principais, são as energias cinéticas, potencial elástica e potencial gravitacional. Vamos falar primeiro da cinética. Cinética é aquela energia relacionada a objetos se deslocando na horizontal, tá ok? E quando eu falo de toques, quando eu falar num objeto encostando em outro objeto ou numa superfície, eu estou falando de energia cinética. O que eu vou ter que observar para calcular uma energia cinética? Muito simples, amiguinho. Olha só, a energia cinética ela é dada por mv² sobre 2. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial e como qualquer grandeza vetorial, a gente tem que colocar aquela setinha ali em cima. Bom, toda a energia vai ser medida em joules. Massa, tá? Vamos puxar uma setinha aqui. Massa vai ser medida em quilogramas, ok? E velocidade vai ser medida em metros por segundo. Então, quando eu tiver uma questão no qual eu estou falando de um objeto se deslocando na horizontal ou tocando em alguma coisa, eu vou ter que observar a massa do objeto, medida em quilogramas, velocidade em metros por segundo, se tiver em quilômetros por hora, transforma em metros por segundo, e vou encontrar então a minha energia cinética, ok? Toda energia medida em joules, muito simples. Um carro se deslocando numa rua, uma pessoa fazendo uma caminhada, qual é a energia que uma bola colide na parede? Isso vou depender da velocidade, vou depender da massa do meu objeto. E aí eu vou calcular a energia com que esse objeto colide ou se desloca num determinado local, ok? A segunda energia é a energia chamada potencial elástica. E aí entra um nome que não entra na cinética, que é o potencial, e entra também na gravitacional. Por que potencial? Potencial significa, dentro da física, o seguinte: quando eu vou pegar um objeto e deformo um objeto, esse objeto ele tem um potencial de voltar para o seu estado original. Quando eu pego um objeto, coloco a uma certa altura, aqui em cima, ele tem um potencial de chegar até lá embaixo. Mas se eu ficar segurando o objeto, ele está caindo? Não. Então essa energia não é uma energia da queda, ela é uma energia armazenada aqui no ponto. Essa é uma energia chamada potencial, assim como a elástica. Eu deformo a mola e ela tem um potencial de voltar para o seu estado original. Aqui ela está parada, então não existe energia, mas existe um potencial dela voltar para o seu estado original, tá ok? Vamos lá então. Então aqui eu tenho uma mola no seu estado original e um bloco. Vou pegar essa mola e vou esticar essa mola. Olha aqui que interessante. Essa foi a distância que o bloco percorreu. Essa daqui foi a deformação que eu gerei na mola. Essa deformação eu vou chamar de X, tá ok? Bom, e esse X, se eu tenho uma coisa parecida com força, eu posso dizer que esse cara tem a ver com newtons. E a gente sabe que newtons tem uma relação com a gravidade, com a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado. Logo, essa deformação tem que ser em metros. Então, vamos botar aqui, deformação em metros. E como é que fica a fórmula da energia potencial elástica? Muito simples, olha só. Vem comigo, vem. Amiguinho, a fórmula da energia potencial elástica é K x² sobre 2. No qual K, você já observou lá em leis de Newton, nada mais é do que a nossa constante elástica. Toda constante elástica é medida em newtons por metros. Tá ok? Olha a energia. Toda energia
vai ser medida em Joule. Joule representado pela letra J, ok? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da energia potencial gravitacional. Como eu já estou falando em gravidade gravitacional, eu já começo a imaginar o seguinte, que existe um objeto no qual ele se desloca numa certa altura. E esse deslocamento a uma certa altura, estou falando de deslocamentos no eixo Y, eu estou falando de energias gravitacionais, de energia potencial gravitacional. E aí, como que eu vou calcular isso, Rominho? Muito simples, amiguinho. Energia potencial gravitacional é igual à massa do objeto multiplicada pela gravidade e multiplicada pela altura. Quanto maior a altura, maior potencial energético eu tenho, maior velocidade esse objeto vai chegar no solo. E a gente vai provar isso daqui a pouco. Uma observação interessante é que, independente da trajetória que eu fizer para chegar a uma mesma altura, eu posso usar um elevador, posso usar uma corda, posso usar uma escada. Se eu chegar na mesma altura, sair de um mesmo ponto e chegar ao mesmo ponto de uma outra relação de subida, esse cara vai ter a mesma percentual energético gravitacional, ou seja, ele vai ter a mesma quantidade em joules de energia potencial gravitacional. Bom, e Rominho, a massa continua sendo em quilos? Continua sendo em quilogramas. Vamos lá. Massa continua sendo em quilogramas. A gravidade continua sendo em metros por segundos ao quadrado. A altura, metros. Energia potencial gravitacional. Toda a energia você vai botar em joule. Vamos eu vi em caloria. Calma, vai ter que transformar em joule no final para você achar uma potência, enfim. Bom, vamos continuar essa parada aqui. Pensa o seguinte, existe um princípio chamado princípio de Lavoisier, que diz o seguinte, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Rominho, então um objeto caindo de uma certa altura, ele chega no chão com uma certa velocidade, é uma transformação de energia? E vamos pensar aqui como isso funciona? Imagine então você tendo um objeto. Esse objeto chega ao solo. Aqui em cima, ele não tem energia cinética, ele tem uma energia potencial gravitacional. Quando ele chega aqui no solo, ele não tem mais altura, a altura é zero. E olhando para a fórmula, quando a altura é zero, a energia potencial gravitacional é zero. Mas ele tem uma energia cinética. Olha o toque da bolebinha com o chão. Então, o que eu tenho no final desse conteúdo, dessa parada que eu estou mostrando para vocês? Vocês têm o seguinte, que a energia potencial gravitacional, em um meio ideal, se conservou e se transformou numa energia cinética. Agora, preste atenção nesse cara daqui, mgh, m vezes g vezes h. Olha aqui que interessante, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Cara, eu tenho massa como fator multiplicativo dos dois lados da igualdade. Então, o que eu faço? Corto. E aí, o que eu fico? Com gravidade vezes altura é igual a v ao quadrado sobre 2. Já mostrei para vocês, então, nesse exato momento, através de energia, que a massa não influencia no tempo de queda desse objeto. A gente já viu isso lá em queda livre e a gente confirma isso aqui também falando em energia. E olha como é que a fórmula é igualzinha à fórmula de queda livre. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vamos só espelhar essa equação. Vai ficar assim, 2 vezes a gravidade vezes a altura. Quadrado de um lado vira a raiz do outro. Olha só, amiguinho, que coisa fenomenal, gostosinho, ó. Gravidade vezes altura. Vocês já viram essa fórmula antes? Vamos relembrar ela? Vovô pegou vovó, mais ou menos 2 amigas dela. Isso aqui nós tínhamos lá em objetos se deslocando, tal, em uma superfície.
Agora a gente vai falar de queda livre. Nós trocamos o A pela gravidade e o meu deslocamento agora está relacionado à altura. Queda livre, lançamento vertical para baixo. Esse objeto eu abandonei, eu não lancei ele para baixo. Então esse aqui é igual a zero. Então você tem o quê? Velocidade final é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então nós temos a mesma fórmula aí, ok? Agora, Romo, eu tomei meu café da manhã hoje e fui estudar. No final do dia eu estava cansado. O que aconteceu? Bom, você gastou, né? Por Lavoisier você transformou, mas você, na linguagem popular, diz que gastou a sua energia. O que seria gastar? O que seria utilizar essa energia, direcionar essa energia para um determinado lugar? Seria realizar trabalho. E o trabalho, cara, vamos falar dele agora? O trabalho tem tudo a ver com variação de energia. Trabalho que nós vamos representar por uma letra linda, ó, tal. Parece aquela letrinha lá do Naruto. E o trabalho, ele pode ser dado de 2 formas. Eu posso dizer que o trabalho é a variação de energia, lembrando que toda vez que eu vejo delta, eu tenho uma relação entre final menos inicial. Então isso aqui é minha variação de energia. Lembrando que se eu estou falando de energia, eu estou falando que isso tudo aqui vai estar em Joule, ok? E o trabalho? Pô, se isso aqui está em Joule, o trabalho também tem que estar em Joule. Mas existe um outro conceito de trabalho. O outro conceito de trabalho é o seguinte: quando eu pego, imagina o seguinte, uma superfície e arrasto um bloquinho. Eu estou gastando, eu estou transformando energia. A energia do meu papá, eu estou transformando no deslocamento do meu bloquinho. E aí, Rominho, como que eu calculo o trabalho? Calma. Primeira coisa, eu posso arrastar um pouquinho só o meu bloquinho, eu posso arrastar um pocão o meu bloquinho. O deslocamento do bloquinho vai ter a ver com a quantidade de trabalho. Então vamos começar a falar o seguinte, ó, desloquei o meu bloquinho uma certa distância. Que distância é essa, Rominho? Distância vamos representar por D. Ó. Então essa vai ser a nossa distância, ok? Então o bloquinho estava aqui, o bloquinho veio para esse outro ponto aqui. Beleza, amiguinho? Então eu já gerei o deslocamento. E o trabalho? Onde que está, Rômulo? Calma. A força que eu aplico aqui durante uma certa distância vai gerar o meu trabalho. Ah, mas preste atenção. Se eu aplicar a força nesse sentido aqui, nessa direção e nesse sentido, vou gerar um deslocamento. Mas se eu inclinar a minha força, também vai gerar deslocamento. Só que o que eu vou parar e pensar e vou calcular aqui é o deslocamento no eixo X. Não me interessa subir com esse bloco. E aí eu vou ter que prestar atenção no ângulo com o qual eu aplico essa minha força. Então vamos lá. Se eu pegar e aplicar uma força aqui com ângulo θ, se eu pegar e aplicar uma força aqui com esse ângulo θ, manter o ângulo θ, eu estou mostrando o seguinte para vocês, que o que me interessa é a projeção desse cara no eixo X. E aí vocês viram lá em decomposição de vetores o seguinte, que a projeção do f de um vetor sobre o eixo x vai ter uma relação com cosseno. E aí nós vamos chegar na seguinte conclusão: tal igual a f vezes d cosseno do meu ângulo. Esse ângulo, como eu botei como um cara genérico, eu boto θ. Legal, Rominho, já sei calcular trabalho. Bom, uma coisa interessante a gente falar é o seguinte: se esse ângulo for igual a 0 graus, ó, eu estiver fazendo uma força com ângulo de 0 graus, cosseno de 0 é igual a quanto? 1, beleza? Então você tem força em newtons, distância em metros, cosseno vai ser um valor,
sem unidade dimensional, e o trabalho vai sair mais uma vez em Joule, representado pela letra J, ok? Vamos lá. Bom, agora eu tenho um amiguinho que arrastou um bloco e tem um outro amiguinho que arrastou o mesmo bloco a uma mesma distância, só que um foi muito mais rápido que o outro. Então eu posso dizer que o amiguinho que desloca blocos mais rápidos, ele desloca mais blocos durante o dia do que o outro que é mais lerdinho, que é mais devagarzinho, não tem problema. Então como que eu vou qualificar esses amiguinhos? Através de um cara chamado potência. Vamos lá? Quando eu falo de potência, eu vou representar pela letra P, não vetorial, tá ok? E essa letra P de potência tem um valor, ela é medida em watts, tá? Vou botar aqui 1 watts no singular. E a gente representa o watts por W, e aí nós sabemos que a potência é o trabalho sobre o tempo. Ou podemos dizer que a potência, se trabalha a variação de energia, é a variação de energia sobre o tempo. A unidade mais medida para potência, mais utilizada para potência é o watts. Bom, o que seria o watts? Seria eu trabalhar com a minha unidade de trabalho ou de variação de energia em Joule. Unidade de tempo, horas. Posso trabalhar com Joule ou com calorias por segundos também, tá ok? Vai depender do que a questão vai estar me dando. Já vi questões trabalhar até com Joule por segundos, calorias por horas, e aí você vai ter que ter toda aquela maldade com a questão, tá ok? Bom, então potência é bem simples. A gente sabe que a potência é o trabalho sobre o tempo ou variação de energia sobre o tempo, tá ok? Então, mais uma vez, vamos recapitular. Eu estou falando de trabalho sobre tempo. Quanto eu trabalho num certo intervalo de tempo, que é a mesma coisa do que o quanto eu variei minha energia num certo intervalo de tempo, ok? Esse é um resuminho aí de teorema trabalho-energia e começamos a botar um pezinho lá em potência também. Tamo junto, galera!